Pedimos a tua direção em tudo que será realizado aqui, ó Deus, para a glória exclusiva do teu nome, Senhor. Abençoa todos aqui, Pai, com a presença do teu Espírito Santo. Que seja mais uma tarde de celebração, Senhor, para a glória do Senhor. Que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos nos colocar de pé para juntos louvarmos o nosso Deus. Estamos aqui reunidos nesta tarde deste domingo com o propósito de adorar o Rei dos Reis. Amém? Esse deve ser o motivo da nossa reunião e esse deve ser o motivo do nosso viver, porque Cristo nos salvou, Cristo nos criou para a sua glória, né? Então que nós possamos exaltar a esse Deus maravilhoso que deu a sua vida, a vida do seu único Filho, para nos salvar de nossos pecados, para nos resgatar. Por isso que Ele é exaltado acima de tudo e acima de todos. E nós o exaltamos aqui nessa tarde. Amém? Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos para o início declarar que Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Amém, glória a Deus. O Rei é sempre exaltado, para sempre deve ser exaltado nos céus, aqui na terra e em nossas vidas. Amém? E meus irmãos, nós adoramos ao Senhor também
com a nossa vida no dia a dia, com a nossa vida prática, né? O Pai falou, Cristo falou que os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não somente da boca para fora, mas sim com a nossa vida, com as nossas ações. E essa música que nós iremos cantar agora, ela fala justamente sobre isso, né? Vou obedecer, ela diz, né? Que nós devemos não ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas sim praticantes dela, né? Mostrar que a nossa fé deve ser evidenciada a partir da nossa vida prática, amém? Somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer. Obedecer, vou obedecer. Ele diz a você o que é bom, o que fazer com amor e bondade. Ande humilde com seu Deus. Ele diz a você o que é bom e o que fazer com amor e bondade. Ande humilde com seu Deus. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer. Ele diz a você o que é bom, o que fazer com amor e bondade. Ande humilde com seu Deus. Ele diz a você o que é bom, o que fazer com amor e bondade. Ande humilde com seu Deus. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Para finalizar, eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Amém. Que essa canção seja realmente dedicada ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero ser somente ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Que sejamos sempre obedientes ao Senhor, amém? Meus irmãos, e o Senhor comprou para si pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos. No Antigo Testamento nós vemos que Deus tinha um povo, uma nação que era Israel, mas hoje o povo de Deus não pertence apenas a uma nação, mas está espalhada entre todos os povos, entre todo o planeta Terra, e nós fomos alcançados por esse amor do Senhor, porque Ele nos amou e Ele nos escolheu. Então,
nós possamos também cantar essa canção, dizendo que nós pertencemos ao Senhor, que Ele nos comprou, que o Seu sangue nos resgatou, mesmo estando distante, mas Ele nos trouxe para perto. Então, que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor e render sempre adoração ao Seu nome, ao Seu Filho. Das tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida em teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Glória a Deus, que o nosso Deus seja sempre bendito, seja sempre louvado por todos sempre, amém? Meus irmãos, nesse momento nós vamos separar para dedicar as nossas ofertas e dízimos, contribuições para a casa do Senhor, que também é uma forma de adoração. Nós mostramos gratidão ao nosso Deus quando nós trazemos de volta um pouco daquilo que Ele tem nos dado, porque tudo que nós temos pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então vamos louvar, e enquanto nós cantamos, você pode se dirigir até o gasofilácio e dedicar a sua oferta, amém?
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. ao único Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas entregues na casa do Senhor. Pedir que a irmã Dalila faça essa oração, agradecendo a Deus pelo mantimento que chegou à sua casa. Amém. Amém. Oremos. Pai amado, te agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Pai, cultuando esse dia em especial ao Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, pelos dízimos e ofertas depositados, Senhor, na tua casa. Recebe, Pai, e tenha misericórdia de cada um, Pai, que nós possamos a cada dia, Pai, fazer, Pai, a tua vontade. Te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmão, pode sentar. Irmã Maria Ramos tem a oportunidade. Amém. Amém. Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos, né?
Tá saindo aí? Eu tô ouvindo. Tô meio surda eu, viu? Eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo esse Deus. Irmãs, eu pedi ao pastor uma oportunidade para mim poder dar um testemunho. Uma coisa que aconteceu comigo, a semana passada, na sexta-feira, eu fui para o médico, vou contar rápido. Fui para o médico, Nazareno estava me insucrinando, pedindo um extrato para ele ver uma conta e porque queria esse extrato, me insucrinando. Então eu fui para o médico e saí para tirar esse extrato. Quando eu estava tirando o extrato, a gente pensa que as coisas não acontecem com a gente. Eu já vi isso acontecendo, já vi pela televisão, né, na reportagem. Aí chegou um rapaz, meu cartão engasgou lá. Chegou um rapaz, aí falou, não, é assim. De repente ele bateu lá, me entregou o extrato e disse, está aqui o seu cartão. Pronto, agradeci a ele, né, vim embora para casa. Peguei o cartão, guardei, deixei para lá. Isso foi na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira de tarde, dia 31, na segunda, aí uma pessoa da central, da segurança do Banco do Brasil, ligou para mim. Você está tentando fazer saque? Eu falei, não. Aí você está movimentando sua conta? Eu falei, não, eu tirei um extrato sexta-feira. Ele disse, alguém lhe ajudou? Eu disse, ajudou. Aí ele disse, vai olhar o seu cartão. Quando eu fui olhar, o meu cartão não era o meu cartão. Era o cartão de um Hildo, não sei o que lá. Aí pronto. E eu não podia contar para Nazareno, não podia contar para o menino, não tinha para mim contar, para ninguém. Aí eu só me peguei com Deus, né? Eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. Aí ele disse, já fizeram muita coisa. Quando for amanhã, você procura o banco. Quando foi na terça-feira, aí eu saí, fui para o banco. Cheguei no banco, me deram a oportunidade, entrei para lá, conversei com o rapaz, aí foi eu fiquei, meus irmãos, de 9 horas da manhã até 5 da tarde. Não no banco, depois do banco eu fui fazer um BO na delegacia. E sei que isso foi, aí eu perguntei para o rapaz se tinha possibilidade de receber esse dinheiro de volta, né? Ele disse que às vezes recebia, às vezes não. Aí tudo bem. Saí de lá, e agora? Como é que eu vou dizer até que hora que eu estava em casa? Porque eu disse para Nazareno que eu ia receber o negócio com cartão. Mas não podia nem dizer o que era. De lá, aí eu disse, ele disse, olha, vai dar tratamento amanhã, na terça-feira. Terça-feira você volta aqui. Aí eu disse que eu vou fazer um BO. Tirei direto, saltei na Inconfidente e fui para a delegacia ali na Ayrton Senna. Aí peguei esse BO, guardei. Quando foi na segunda-feira de manhã, na terça, aí eu já saí do banco. Aí já fui mais cedo, entrei logo. Então o mesmo rapaz, Deus bota as pessoas boas no caminho da gente. E em momento nenhum eu perdi a fé desse nosso Deus. Sabe, eu só dizia assim, vai Suzana, fica os dedos. A minha vida não vale esse dinheiro que estava ali. Mas deixa que a gente fica, né, naquela preocupação. Aí então sei que eu fiquei, aí com o BO, o rapaz já cancelou aquilo tudo que tinha feito, já começou a fazer com o BO. Aí disse para mim assim, olha, agora você faz uma carta para o gerente aqui, você mesmo. Aí fiz essa carta, eu sei que foi outro dia. Aí disse, pronto, agora está tudo feito. Leva 90 dias para a senhora receber se deu positivo ou negativo. Ele disse, né? Aí tudo bem, olha, eles já tinham feito o saque no meu nome, já tinha ido 14 mil, sem eu ter esse dinheiro. O que eu tinha lá era 9 mil e pouco, meu e do meu irmão. Aí, e eles já tinham feito 14 mil e pouco, empréstimo, pago conta de tudo, já tinham zerado, a conta estava zero. Aí eu sei que vim para casa e contei a Nazareno mais ou menos alguma coisa, né? E orando, pedindo a Deus. Quando foi na quarta-feira, aí o rapaz falou, ele acertou tudo no meu telefone. Disse, agora a senhora não vai mais para banco nenhum, não, a senhora faz tudo em casa. Ele falou, uma pessoa muito boa que Deus botou no meu caminho. Aí ele disse, Dona Maria Ramos,
Aí eu falei, oi, ele disse, é Diego, do Banco do Brasil. Oi, Diego. Ele disse, a senhora já olhou a sua conta? Aí eu falei, não, que eu não sei nem olhar. Pelo celular que ainda não tinha olhado, né? Aí ele disse, deu tudo certo, viu? Seu dinheiro já está na conta. Olha, não é coisa da gente falar, porque é Deus, gente. Ninguém, olha, Deus, sinceramente, eu disse, Senhor, muito obrigado. É uma coisa que ia ser com 90 dias. Mas eu estou com a papelada lá em casa assim, ó, das coisas que eles fizeram. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ainda botaram os dinheiros do empréstimo. Eu falei, não, o dinheiro não é meu, não. O meu só é o que tinha lá. Aí disse, não, depois da senhora volta, eles retiraram. Quer dizer, tem dinheiro a mais na minha conta que eles botaram, só que não é meu. Então eu louvo e agradeço a Deus e eu queria, assim, compartilhar com as irmãs as maravilhas de Deus, porque não assim, irmã, pelo dinheiro para mostrar, nem porque Deus deu, porque somos, não, é porque Deus é misericordioso. E Ele sabe a necessidade de cada um, né? Então, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós devemos esperar nesse Deus que tudo pode, porque só Ele tem para nos dar, seja na situação financeira, seja na saúde, seja em qualquer área da vida da gente. Passe o que passar, o nosso Deus, Ele supre, Ele não deixa a gente passar necessidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço, pastor. Amém, irmãos? Abram as suas Bíblias aí no livro de Tiago, amém? Lá no finalzinho do Novo Testamento, Tiago capítulo 1, nós vamos ler hoje do versículo 19 ao 27. Tiago capítulo 1, do 19 ao 27, amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqueles que têm condições, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta leitura da Tua Palavra. Rogamos a Ti, Senhor, nesta hora, que o Senhor nos ajude, Pai. Ajude esse miserável pecador.
ó Deus, a ser nesse momento um instrumento poderoso em tuas mãos, para ministrar com eficiência e eficácia a tua palavra, Senhor, para que somente o teu nome, Pai, seja glorificado nesse lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, na tarde de hoje, a nossa expectativa, nós vamos fazer um esforço aí para estarmos encerrando o capítulo 1 de Tiago, né? Nós ainda temos aí uma pequena jornada ainda neste livro, mas nós já, ao decorrer desses domingos aqui reunidos, meditando no relato de Tiago aqui, nós já vimos muitas coisas, né, interessantes. No último domingo nós observamos o que a palavra de Deus ela nos apresenta sobre a origem do mal. Nós vimos ali que a origem do mal ela se origina dentro do coração de cada um de nós, dentro do coração do homem. Se origina por conta da nossa rebeldia, da nossa incapacidade de fazer o bem pelas nossas próprias vontades. Tiago aponta que a origem de todo bem, essa origem ela vem do alto, ela vem de Deus, que significa dizer que aquilo que nós estamos fazendo de bom não proveio da nossa natureza, mas proveio da natureza de Deus. Eu ainda vou ser um pouco ousado nessa tarde, né? Nós vimos ali, quando nós vamos ali para o relato de Gênesis, quando Deus forma o homem, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Deus forma ali o ser humano perfeito, sem pecado, né? Mas o homem, no decorrer dessa caminhada, o homem transgride a ordem de Deus, transgride a palavra de Deus, ele desobedece, e ele tem essa imagem de Deus, essa imagem e semelhança de Deus, que não é o aspecto físico, não é? Mas a questão do caráter de Deus, né? Ele tem essa imagem e semelhança de Deus desfigurada, né? Ela foi desfigurada, essa imagem e semelhança de Deus, por conta do pecado. Então esses resquícios de bondade que nós temos ainda, que nós enxergamos na humanidade, ainda são resquícios de quê? Dessa imagem e semelhança de Deus que foi desfigurada. Porque essa bondade, ela proveio do alto, ela veio lá de cima, né? O ser humano ele é ruim, o ser humano ele é perverso, né? Nós estamos vendo isso claramente com essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, né? Estamos vendo as pessoas roubando dinheiro da saúde, dinheiro que era para ser investido para salvar vidas, sendo desviado. Isso é fruto de quê? Da maldade do coração do ser humano. A maldade, né? Ah, pastor, mas eu não faço essas coisas, eu sou uma pessoa boa. Não. Você com certeza já teve raiva de alguém, já teve ódio de alguém. Então, se você teve raiva, teve ódio de alguém, isso prova que você não é uma pessoa tão boa assim como você pensa. Porque nós somos, infelizmente, por conta do pecado, nós temos hoje essa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, nós ainda conseguimos enxergar um pouco dessa imagem e semelhança de Deus através dos atos de bondade que nós observamos. Na questão, um exemplo muito chocante foi o exemplo daquela mãe no Rio de Janeiro, que no meio de um fogo cruzado, uma troca de tiros entre traficantes com o seu filho, a atitude daquela mãe foi se curvar por cima do filho para proteger o filho. Isso é um ato de bondade que provém de quê? De Deus. Enquanto muitas mães têm os seus filhos e jogam na lata do lixo, aquela mãe, ela cobriu o seu filho e pagou o preço com a sua vida. Protegeu o seu filho, mas pagou com a própria vida. Então isso é um ato de bondade que provém de quê? Do alto. Que provém do quê? Dos resquícios que ficaram da imagem e da semelhança de Deus em nós. Isso é fruto de Deus, né?
Então, no domingo passado, nós deixamos isso bem claro, né? Que a bondade que existe no mundo, ela vem do alto, ela vem de Deus. É Deus quem provém esses requisitos de bondade que nós ainda, graças a Deus, por sua misericórdia, ainda contemplamos. Imaginem só como seria o mundo sem Deus. Imagine só como seria a humanidade sem a palavra de Deus. Imagine só, pare um pouco agora você e comece a pensar como seria a sua vida, você sem a palavra de Deus. Sem essa régua de medida. Como seria? Porque o ser humano sem regra, sem medida, ele é capaz das maiores perversidades inimagináveis. Inimagináveis. O ser humano sem Deus, ele é terrível. Então essa vara de medida, se nós retirássemos hoje do mundo, se a palavra de Deus ela fosse retirada hoje do mundo, se Deus fosse retirado totalmente da sociedade, nós mergulharíamos num caos sem precedentes. Provavelmente ia ser a extinção total da raça humana. Porque eu acho que todas essas bombas atômicas que estão por aí, eles iam detonar tudo. Porque isso ainda não aconteceu, porque a mão de Deus está sobre a sua igreja. Imagine como é que vai ser quando a igreja não estiver mais aqui. Eu abro aspas nessa introdução para você parar um pouco para pensar na mensagem e na estratégia de Satanás que ele está traçando, usando esse momento que a sociedade está vivendo. A imagem e a ideia e a propaganda que está sendo traçada é de que a igreja é irrelevante. Que a igreja não tem importância. Que a igreja não é essencial. Essa é a imagem que está sendo passada. Nós observamos o quê com isso? Um esfriamento na igreja. As pessoas estão deixando de vir para a igreja com medo do coronavírus. Estão acreditando mais naquilo que os jornais e as televisões estão dizendo, as redes sociais. Mas, no entanto, elas continuam trabalhando. No entanto, elas continuam indo ao supermercado, continuam indo aos bancos, continuam fazendo todas as outras atividades. Mas a imagem que está sendo, a ideia que está sendo passada é que a igreja é o local que não se deve ir. A igreja é irrelevante. Muitos se levantaram contra aqueles que queriam colocar a igreja como serviço essencial, para que a igreja não fechasse suas portas. Muitos concordaram, muitos líderes concordaram com essa ideia. Muitos crentes estão ainda concordando com essa ideia, que a igreja não é essencial. Não foi por acaso que alguns governos não colocaram a igreja como serviço essencial, para passar essa mensagenzinha subliminar às pessoas de que a igreja é irrelevante. Mas nessa tarde eu quero dizer a você que a igreja é relevante, sim. A igreja tem um papel importante, sim, na sociedade. Que infelizmente a igreja não deveria ter fechado as suas portas. Isso que aconteceu foi também um experimento social. Uma estratégia desse sistema, governado pelo anticristo, que ainda não está presente de uma forma mais direta, mas que todo o cenário está sendo preparado e arquitetado para o surgimento desse personagem. Porque os livros da história estão se fechando. Não pense você. Você acha que isso foi uma perseguição à igreja? Você não sabe o que espera ainda de perseguição à igreja. Esse mês, o governo de São Paulo, a maior cidade do nosso país, ele tentou retirar
o termo era cristã das escolas. Isso não é por acaso. Eles querem apagar da mente das nossas crianças e adolescentes o cristianismo. E a igreja está dormindo. A igreja está concordando. A igreja está literalmente amordaçada. A igreja está se calando. A igreja está se acovardando. Muitos estão em casa ainda. Muitos estão em casa. Fazem tudo, mas na igreja não vêm. Estão em casa. Com desculpa porque estão com medo da pandemia. Mas estão em casa, mas os filhos saem, vão para festas, vão para a praia, vão para bares. E depois estão dentro de casa. Será que eles não podem trazer essa doença para dentro de casa, indo para bares, para as festas, tendo a vida deles, para o trabalho que eles vão, e você continua achando que você vindo para cá é que você vai pegar essa doença? Onde fica aquele discurso maravilhoso do apóstolo Paulo, prestes a ser decapitado? Quando ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cadê isso na vida da igreja? Por que você está se acovardando? Por que a igreja está se acovardando? Vamos ficar só no discurso? Ou nós vamos fazer aquilo que Tiago está dizendo? Porque Tiago aqui no capítulo 1, no livro de Tiago, ele está apresentando o que é a verdadeira religião. O que é o verdadeiro cristianismo. Não há espaço para covardes na igreja do Senhor. O servo de Deus, ele tem que ser corajoso. Não no discurso, na prática. Olha só como ele começa. Versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no irar. Versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago está apresentando aqui um princípio muito básico de sabedoria. Nós somos rápidos, nós somos lentos no ouvir, rápidos no falar, e rapidíssimos no irar. E ele está dando uma dica aqui na igreja. Ele está dando uma dica para os irmãos aqui, para os seus ouvintes. Interessante que eu estava revendo está tendo uma série que está revendo. É um filme muito antigo, né, que fez muito sucesso na década de 80. Né, filme que é intitulado Karate Kid. Né, está tendo uma série que está trazendo de volta os personagens já com 50, 40 anos e trazendo de volta essa história. E eu estava me lembrando que o mestre, né, o sensei lá, ele dá uma orientação bem parecida com essa orientação de Tiago ao seu discípulo. Que esse jovem ele tinha muitos problemas na escola porque ele era estourado. Porque ele não escutava, mas já agia logo. E às vezes é esse o nosso comportamento em relação à palavra de Deus. Às vezes você tem até uma boa vontade de fazer algo na casa de Deus, de fazer um trabalho, de ter uma ideia e tal. Mas você não tem não dedica o mesmo tempo e a mesma energia para ouvir primeiro aquilo que Deus tem para falar. Às vezes nós somos muito rápidos na resposta. Às vezes não ouvimos, mas já damos a resposta sem ouvir.
E eu não estou me referindo aqui, irmãos, ao nosso trato entre irmãos. Eu estou falando diretamente do nosso relacionamento com Deus. Nós não esperamos Deus completar a fala. Rapidamente nós já respondemos. E o resultado disso é que rapidamente também nós, quando não alcançamos aquele resultado esperado, nós nos iramos, nós ficamos irados. Nós ficamos indignados porque nós queremos o resultado rápido. Mas nós nos esquecemos que primeiro nós devemos ouvir atentamente. O que, meus irmãos? A palavra de Deus. Quando eu não era crente, eu ficava indignado quando eu via os pastores e os missionários, né? Eles falaram, Deus falou isso comigo, Deus falou aquilo, Deus falou isso. Esse cara pensa que é dizendo que Deus falou com ele. Ficar indignado com isso. Depois foi que eu fui entender que Deus está falando comigo todo momento que eu estou lendo a sua palavra. Deus está falando comigo. O salmista vai dizer lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem. Como é que diz, irmãos? Não se atenta. Não se assenta. Antes ele tem o quê? E nela ele faz o quê? Meditar é algo rápido? Meditar é algo apressado? Então, se você está lendo a palavra e Deus está falando com você, você tem que ter o quê? Paciência. Ouvir completamente, calmamente. Tiago vai dizer lá no versículo 30, né? 20, aliás, nós estamos 19 e 20, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem é o quê? A ira de Deus é uma ira santa. É uma ira movida pela justiça. A ira do homem, na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, ela é movida pela rebelião, pela soberba, pela ignorância, pela falta de sabedoria. Por isso que ela não provém de Deus. Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vocês estão vendo como esse versículo se encaixa perfeitamente com aquilo que nós acabamos de falar aqui? Vocês estão percebendo como ele está se encaixando perfeitamente? Vocês estão pegando direitinho aquilo que Deus está falando para vocês nessa tarde, para mim também. Olha só, vou repetir. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O evangelho, ele é trazido também de uma forma alegórica como o quê? Uma semente. Amém, irmãos? Que ela é o quê? Plantada. Nós vamos ver alguns exemplos também, que vai falar do evangelho e da igreja como uma videira, né? Tem aquela videira principal, né? Que nós, quando Paulo vai tratar acerca dos gentios e dos judeus, né? Se não me engano, ali no capítulo 9 de Romanos, né? Que tratando acerca de como se dá a salvação, né? Ele vai dizer que nós, os gentios, nós fomos enxertados na videira. Amém, irmãos? Da mesma forma, o evangelho ele foi implantado em você, no seu coração.
Quando você teve contato com o evangelho, quando foi pregado esse evangelho, ele foi implantado em você. Foi o pastor que implantou ele? Foi o missionário, a missionária? Não, foi o Espírito Santo de Deus que abriu a tua mente, o teu coração, te fez entender a mensagem do evangelho. Então o Espírito Santo, o próprio Deus, implantou em você. E olha só o resultado disso. Olha só o que ele diz acerca da palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tem muita gente nessa época também de pandemia, né? Eu vejo muita gente fazendo obras de caridade, né? Entregando sacolões, dando comida para os amigos na rua. Eu canso de ver, às vezes, estou rodando pela cidade, os irmãos sabem que trabalho transportando pessoas na cidade. Sempre me deparo com grupos espíritas, católicos, evangélicos, fazendo ações sociais. Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Estão sendo usados por Deus para amenizar a fome e o flagelo dos necessitados, né? Que é um papel principalmente nosso, da igreja do Senhor, principalmente, né? Eu vejo muita gente, principalmente da igreja, vai fazer lá, ainda tira selfie, né, para mostrar que está fazendo, né? Até pastor, vai entregar o sacolão, aí bota lá no Face, entregando sacolões, não sei o que. Esquece do que Jesus ensinou, né? Faça com a... Para que a esquerda? Mas isso é fruto de quê, irmãos? Isso é fruto de quê? Fruto da palavra. Vocês estão entendendo o poder dessa palavra? Por que ele começa ali no versículo 19 e 20? Enfatizando a importância de você ouvir, ser tardio no ouvir, de você ter paciência para ouvir a palavra de Deus. Aqui ele está dizendo o porquê você deve ter essa paciência. Por quê? Porque não é qualquer palavra. Não é simplesmente os ensinamentos dos grandes filósofos. Não é uma filosofia. Não. É a poderosa palavra de Deus. A única que pode salvar a vossa alma. Você veja que Tiago aqui, ele não está dando outra provável ação, ou dando outro exemplo de outra possibilidade de salvação. Ele está deixando bem claro que a palavra de Deus é a única que pode salvar a nossa alma. Não há outra palavra. Não é o Evangelho segundo Kardec, não é os ensinamentos de Confúcio, de Mahatma Gandhi, de Buda. Com todo respeito às pessoas que seguem essas religiões, mas para nós que somos homens e mulheres da Bíblia, da palavra, seguidores de Jesus Cristo, a única que tem o poder para salvar é a palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele prossegue, viu, irmãos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Você veja que lá no 21 ele diz: portanto, despojando-os de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ele diz o que? Olha, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, é necessário que você se afaste. Lembra daquilo que você fazia lá atrás, antes de você conhecer, antes de você ouvir com mansidão essa palavra? Antes dessa palavra ser enxetada no seu coração,
Lembra aquilo tudo? Lembra quem você era lá atrás? O que você fazia? O que você tinha vontade, desejo de fazer? Então agora você tem que fazer o que? Você tem que se afastar. A ideia aqui é se afastar. Porque tem outro erro gravíssimo que às vezes é ensinado dentro da igreja. Se ensina que uma vez que você entra na igreja, você não tem mais pecado. É uma contradição ao que a palavra diz. Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Se a gente não tivesse pecado, não precisava de Jesus. Não tinha para que a gente estar aqui. Não tem pecado, não precisa ser tratado, já foi tratado, né? Mas não. Nós precisamos ser tratados diariamente. Pelo pastor? Pela igreja? Pela palavra. Pela palavra de Deus. É ela que faz essa cirurgia espiritual, que nos ajuda a se afastar dessa impureza e dessa maldade. Que nos faz realmente deixar de que o quê? Ser ouvintes. Ah, pastor, como é que eu vou me tornar um praticante? Quando eu me afasto dessas coisas e eu começo a praticar aquilo que Deus está me ensinando, aquilo que Deus está me dizendo que eu devo fazer. Quando é, pastor, que eu deixo de ser ouvinte e ser praticante? Quando você se torna uma pessoa tardia no falar, tardio no irás, e uma pessoa paciente para ouvir. Amém, irmãos? Amém. Estavam com saudade, né, desse amém do pastor bem? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha só que interessante o exemplo que o Tiago está usando aqui. E pior que é verdade, né? Às vezes a gente chega no espelho assim, aí vê, fica ali olhando, contemplando, né? Achando legal aquela barba, aquele cavanhaque, né? Depois que a irmã Francisca deu um trato ali, o negócio melhorou, né? Melhorou, não foi, irmã Dalila? Olha, tá vendo? Né? Então a gente fica contemplando aquela coisa, olhando, mas você já parou para pensar nisso que ele está dizendo? Realmente é assim? Às vezes a gente não se lembra de alguns detalhes do nosso rosto. A gente não consegue se lembrar de tudo, onde está o sinal, não sei o que, aquela coisa. Cara, não consegue, tem que olhar o quê? De novo, para ver. Não é assim? As mulheres que eu digo, né? Mulher que gosta de espelho, né? Tem uns homens também, né? Essa geração é uma geração meio complicada, né? Até os homens agora estão ficando mais... Às vezes a mulher passa direto do espelho e o homem para. Né? O negócio está meio estranho, tem que ter misericórdia de Deus mesmo nisso. Né? Mas a gente se esquece. Da mesma forma é a pessoa, o que é que o Tiago está dizendo? É aquele que não é praticante, que é só ouvinte. Ele escuta, está o pastor aqui pregando, está a palavra sendo exposta, ele escuta tudo. Quando ele sai daqui, que vai para casa, quando ele chega naquela esquina ali, ele já esqueceu tudo que foi ensinado. Já esqueceu. Porque a perfeição ela vem com a prática. A perfeição ela vem com a prática. A pessoa que dirige bem é uma pessoa que dirige muito. A pessoa que lê bem é uma pessoa que lê muito. A pessoa que cozinha bem é uma pessoa que cozinha muito. Porque precisa de quê? Da prática. Não é diferente do reino de Deus, irmãos. Não é diferente da tua caminhada cristã. Se você não praticar, você vai esquecer. Você vai até fazer alguma coisinha, mas vai esquecer. Isso aqui é uma exortação para o povo de Deus. Nós estamos com uma geração de quê? De ouvintes. Vou dar uma lapada na igreja agora. Nunca mais eu dei, né, irmão? Está o projeto Pétalas aí. A irmã Gabriela passa a madrugada
preparando os vídeos, colocando, coloca lá no grupo da igreja. Está tudo lá, irmão, é só você ler. Você não precisa perguntar para mim, não, é só você ler, está lá. Nós precisamos praticar. Tem mulheres que estão precisando ou não estão da nossa ajuda? Tem ou não tem, irmão? Tem sim. Então como é que a gente não vai ajudar se a gente não abraça? Deus traz isso para a igreja e a gente não abraça. A gente está sendo ouvintes ou praticantes se a gente não abraçar? Vocês querem ser o quê? Ouvintes ou praticantes? Então vamos abraçar. Olha só o que ele diz. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem aventurado ao que realizar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Tiago está dizendo aqui, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. Olha só, vou ler de novo. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita. O que é a lei perfeita, irmão? Palavra. A lei perfeita. Atentamente. A lei de quê? Da liberdade. Que liberdade, irmãos? A liberdade do pecado. Da culpa. Nós não precisamos mais nos sentir culpados, porque Cristo venceu por nós. Amém, irmãos? Cristo venceu por você. Cristo pagou o preço por você. Cristo fez a obra redentora por você. O que é que Cristo está pedindo hoje para mim e para você? Que a gente seja praticante. Não pense que o cara que o pastor deu aqui foi só para você, não. Foi para o pastor também, que às vezes eu vou e pergunto para missionário. Vocês ainda é compreensível, né? Os irmãos, mas é incompreensível e inaceitável é o pastor. Né? Eu ia perguntar para ele, não, eu tenho a obrigação de... Porque eu tenho que praticar aquilo que eu estou ensinando. Os irmãos estão entendendo? Tudo que é dito aqui, irmãos, é com amor. Principalmente as lapadas. As lapadas é mais amor ainda. É mais amor ainda. Porque toda lapada que eu dou em você, não pensa que é em você não, é primeiro em mim. É primeiro em mim, irmãos. Com toda, não é demagogia não, com toda sinceridade. Viu? Nós precisamos disso. E é o pastor que está dando a lapada em você? É não. É a palavra. Ela está batendo na gente tudinho aqui, ó. Começando primeiro por mim, eu sou o primeiro. Vocês já prestaram atenção que eu digo às vezes que nem Paulo, que eu acho que eu sou o pior de todos aqui? Às vezes eu não acho não, às vezes eu tenho certeza. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Você vê inúmeras... Ó, venha para cá, para você ter a chave da vitória. Venha para cá, para você ter a vitória. Culto da vitória, campanha da vitória, não sei o que da vitória. Meu Jesus do céu, meu Jesus Cristo de Nazaré. Esse povo não lê a Bíblia, não. Aqui, ó. Está aqui na palavra a receita para você ser bem sucedido em tudo que você vai realizar. É só você praticar a palavra. Não tem mistério. Sim, pastor, mas não vai ter luta, não vai... Vai ter luta, amém, irmão? Amém. No mundo tereis, mas tem, porque eu venci. Quem disse isso? Jesus. Mas você vai ser bem-aventurado até na luta. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Até na luta você vai ser aventurado. O deserto, pastor, está demorando demais. Um dia para Deus é como 1000 anos, meu irmão.
O tempo de Deus é diferente do meu e do teu. Eu não estou preocupado com o tempo que vai durar a luta que eu estou enfrentando, não. Eu quero é ser aprovado no final dela. Eu estou preocupado em ser aprovado no final dela. Irmão, estou entendendo, amém? Vocês estão entendendo mesmo, amém? Isso que é amém fraco da moléstia, é esse, amém? Amém, irmãos? Amém. Eu quero ser aprovado no final. Não importa, pode durar a vida todinha. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser perseverante. Eu tenho que ser perseverante. Eu tenho que perseverar. Então, se eu tiver que ter luta até o final, vou ter. Mas eu quero é que no final ser aprovado, porque eu quero é estar lá com Jesus na eternidade. Eu estou lá preocupado com esse mundo, homem. Pô, disse, esse pastor é doido. Sou doido mesmo. Doido. Eu já era doido quando não era. Agora eu sou mais doido ainda, doido por Jesus. Pastor, o senhor não erra não? Erro muito. Se a irmã que for falar e a minha sogra, não dá para caber nessa Bíblia aqui o quanto de erro que eu tenho. Não sou perfeito não sou melhor do que nenhum de vocês não. Mas eu não desisto de Jesus. Como eu digo, eu não abro nem por um trem descendo a ladeira carregado de pedra vindo na minha direção. Não abro por Jesus não. Abro não, irmão. Porque eu sei, se eu abrir eu estou perdido. Se eu abrir eu estou perdido. Pode durar o que for, mas a palavra está dizendo, se você for uma pessoa que opera, um operante, praticante da palavra de Deus, você vai ser bem sucedido em tudo que realizar. Não está dizendo, vai ser só nessas áreas aqui que você vai ser bem aventurado, não. Em tudo que você realizar, na luta, na vitória, na bênção, na luta, na tribulação, você vai ser bem-aventurado. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus não sai do seu lado nenhum milésimo de segundo. Você acha que Jesus não... Tem momento que a gente pensa, eu já pensei, tem momento na vida, meu Deus, onde está Jesus? Jesus é muito paciente com a gente, né, irmão? Imagine só que ousadia. Cadê Jesus do lado ali, né? Só que a gente está tão concentrado no problema que se esquece e não enxerga quem está conosco. É que nem a visão lá que o povo de Israel teve, né? Aquele exército numeroso vindo, né? Contra o povo, aí aquela ruma de gente e o povo tudo tremendo, né? Tudo tremendo, tudo com medo, né? Bom, vai acabar tudo. Aí Deus deu a visão de quê? Para eles verem quem estava. Aí eles viram o quê? Viram carruagem de fogo, viram o exército celestiais, viram os anjos do Senhor. Foi um negócio doido. Porque no mundo espiritual é assim. Aos olhos humanos, as pessoas estão vendo a tua luta e achando que você não vai conseguir. Achando que você já foi até derrotado. Mas no mundo espiritual, eles não conseguem ver que tem um exército. Um exército de Deus, o exército celestial está ali com você. Deus ali pronto para a batalha. Aos anjos que são ministros do Senhor ao nosso favor, batalhando no mundo espiritual ao nosso favor. Não é motivo para a gente ficar confiante, não. Mas às vezes eu desanimo também, meu irmão. Não fique pensando que é só você não, viu? Às vezes eu desanimo. Sabe onde eu vou buscar meu ânimo de novo? Aqui, ó. Na palavra. Eu peço perdão a Jesus, eu digo ao Senhor, desculpa, perdoa. Perdoa. Estou fraco, estou pisando na bola. Que eu falo às vezes com Jesus assim, sabe? Eu tenho uma intimidade meio, com respeito, com reverência, mas às vezes eu falo com ele. Aí vezes o povo acha que eu estou doido. O senhor aí vem no carro, passa aí, o senhor tá falando comigo? Não, eu estou falando com outra pessoa. Esse cara é doido, esse motorista é doido. Mas eu sou assim. Onde eu vou buscar a minha força? Aqui, ó. Isso aqui é importante, amém? Isso aqui é importante. Essa reunião aqui é importante, amém? Mas mais importante é isso aqui, ó. Isso aqui não vale nada. Essa reunião sem a palavra de Deus, ela não vale nada.
Se você vai para a igreja só para escutar a asneira que nasce no coração do homem, está valendo de nada essa reunião. Agora, se você vai para a igreja para ouvir a palavra pregada, exposta cirurgicamente, com fidelidade ao texto, então está tendo proveito na tua vida. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Poxa, pastor, o que é que o Tiago está dizendo aí? Se você não é praticante, meu irmão, se você não pratica a palavra, se você diz que é uma pessoa religiosa, que é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus e não pratica, olha, não estou dizendo que você é uma pessoa que não pode errar de forma nenhuma. Me entende? Em nome de Jesus. Está aqui o homem que erra aqui, viu? Amém? Diga amém, irmão. Amém. Eu sou pecador também. Sou Superman, não. Está aqui um cabo que erra aqui. Mas eu não posso desistir. Eu tenho que ir tentando, tenho que insistir, tenho que praticar. Né? Eu erro, vou, pratico de novo, vou, faço de novo, vou, não desisto. É assim que tem que ser. Agora, se eu abandono totalmente e não pratico, se eu sou totalmente negligente, a gente está fazendo o que aqui? Está em vão. De que adianta estar na igreja? De que adianta ser pastor? De que adianta ser missionário? De que adianta ser seminarista? De que adianta ser membro da igreja? Ou você acha que você sendo membro da igreja, só porque você é membro, o nome está lá escrito? O nome está lá escrito lá dos praticantes. Os eleitos de Deus são praticantes da palavra. Amém, irmãos? Amém. São praticantes. Aí ele finaliza, olha que coisa linda. Isso aqui é muito usado. Isso aqui é muito usado por um grupo agora que está surgindo aí já de muito tempo querendo destruir a ortodoxia da igreja, né? Eles pegam fora de contexto, né? Esse último versículo que é lindo e maravilhoso e rico, em que Tiago ele diz em poucas palavras o que é a religião verdadeira. Olha só, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando a gente vai lá para o que Paulo fala, né, em respeito da salvação, que nela não é pelas obras, né? Paulo vai dizer que as obras elas vão dar o quê? Um testemunho de que nós somos, porque elas desde a fundação do mundo elas foram preparadas para quem? Para nós. A igreja ela tem que ser vibrante, amém? Atuante, amém? Praticante, amém? Da palavra, viva, né? A igreja é um organismo vivo, amém? Praticante, atuante, vibrante. Mas ela só é isso quando ela pratica a palavra de Deus. Quando ela sente a dor daqueles que estão passando por dificuldades. Quando ela não se acomoda só em orar. Orar é importante, amém? Devemos orar e muito, amém? Mas precisamos também agir. Lembra do povo lá, fugindo de Faraó? Diante do povo está o quê? O mar. E o povo olha, está vindo o exército de Faraó. O povo com enxada e pedaço de pau. Faraó com carros, espadas, lanças, arco e flecha. Um exército treinado e o povo, pronto, é o nosso fim. E Moisés se desespera e vai falar com Deus. Deus, eu acho legal o que Deus fala, né? Deus olha assim para Moisés e diz: está esperando o quê? Eu estou usando minhas palavras, viu, irmão? Não está desse jeito, não. Estou parafraseando. Estou esperando o quê, meu filho? Diga o povo que marche. Diga o povo que marche. O povo está reclamando, pedindo a Deus: ai, Senhor, socorro. Vocês estão pedindo socorro. Marche, bora. Continue, estão parados aí por quê? O que é que acontece? O mar
E o povo, e Deus livra da mão de Faraó. Porque Deus deu uma ordem e eles praticaram a ordem de Deus. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos ser praticantes, irmãos. Praticantes. Não adianta dizer que é cristão e não ter amor no coração pelo irmão que está aqui na igreja. Não adianta dizer que é seguidor de Jesus e não se compadecer com a situação dos missionários no seridó do nosso estado. Não adianta dizer que é seguidor de Jesus e uma pessoa chega pedindo um prato de comida e você não dá nada. Não adianta ser seguidor de Jesus e ver crianças e famílias nos sinais de trânsito e não descer lágrimas nos seus olhos. Porque a religião pura e verdadeira é essa. Aqueles que realmente praticam o Evangelho, que não são ouvintes do Evangelho, os seus corações são inundados de um amor que Deus coloca e que nos faz ficar inconformados com a realidade desse mundo, que nos impulsiona a ser transformadores desse mundo. Você foi chamado para transformar esse mundo, pelas suas forças, pela sua energia, não, pela palavra de Deus, praticando esta palavra, sendo sal e luz em um mundo mergulhado em trevas. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Tu sabes, ó Deus, que essa mensagem de hoje ela veio como uma lança de encontro ao meu coração, Senhor. Me fez relembrar e pensar do início da minha caminhada, dos momentos que atravessei e que ainda atravesso, mas me fez estar mais fortalecido para não desistir e prosseguir, para não recuar 1 milímetro, Senhor, para, ó Deus, buscar com todas as minhas energias ser um praticante e não só um ouvinte da tua palavra. Há muitas coisas ainda, Deus, a serem, ó Deus, retiradas do meu coração, assim como eu acredito que no coração dos meus irmãos também. Então nós clamamos a Ti, Deus, nesta tarde, que o Senhor continue a realizar essa obra maravilhosa em nossas vidas. Que possamos, assim como a Tua palavra nos ensinou nesta tarde, sermos tardios, prontos para ouvir, tardios no falar e tardios no irar. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos e pacientes a ouvir a Tua voz, a ouvir a direção do Senhor para nossas vidas. Perdoa nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou conclamar antes de encerrar os irmãos mais uma vez. Irmãos, tire um tempinho, com paciência. Vá lá no grupo da igreja, os irmãos têm o WhatsApp. Vá lá, reveja lá todo o material do projeto Pétalas que está lá. Lá vai ter todas as informações de como você realmente pode participar desse projeto. Vamos vestir essa camisa em nome de Jesus. Amém? Vamos vestir essa camisa. Vamos orar, mas vamos vestir essa camisa também. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, ainda não realizamos, nós estamos aí com uma série de relatórios para ser apresentados. Estamos aí, né, com um pedido que é a formalidade, né, que ela já é membro da igreja, né, para a irmã Gabi, né, se tornar oficialmente membro da igreja, né, assim, de documento passado, né, como diz no interior, né. Mas nós estamos impossibilitados de realizar a sessão, infelizmente, porque os irmãos não estão vindo para a igreja, né. Então eu vou colocar uma mensagem mais dura no grupo lá, certo? Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Vou dar uma palavra mais dura, de ânimo, né, para ver se o povo vem para a igreja.
para que a gente possa dar também, encaminhar os trâmites administrativos da igreja. Eu peço que você esteja em oração pela vida dos irmãos, e quando você tiver a oportunidade, também dê uma palavra de ânimo, de motivação, para que os irmãos venham para a igreja. Para que os irmãos venham para a igreja. A gente não pode viver com medo dessas doenças, dessas coisas, não. Isso é só o começo. Isso é só o começo. É só o princípio. Ainda não é não. É só o princípio, só o começo. Coisas ainda mais terríveis do que o coronavírus virão. E a gente não pode se acovardar com essas coisas, não. A gente não pode deixar de fazer a obra de Deus contra dessas coisas, não. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus aqui reunido, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Nós oramos no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém?